Olá, boa noite. Eu estou aqui para mais uma edição do Crocheti e hoje o Crocheti é uma edição com passo a passo. Então eu vou esperar um pouquinho, chega mais gente para começar a tecer. E para quem não conhece, o Crocheti é um programa de bate-papo sobre fazer manual, mas é claro que eu sempre falo mais de crochê e de tricô, porque são as manualidades que eu mais uso. Oi, Jana, tudo bom? Vi fotos do encontro de vocês, como é que tava? Como é que foi? Deve ter sido muito bom, porque sempre que encontram pessoas, agulhas e fios, é sempre muito bom. Bem, então, o Crocheti é um programa de bate-papo, a gente, enfim, pode falar de qualquer assunto que esteja conectado com o fazer manual. Acho que do ano passado para cá eu comecei a fazer algumas edições com passo a passo. E fazia um tempo que eu não fazia nenhum passo a passo. Então, vamos ver se a gente consegue nos encontrar, né? Se nós conseguimos nos encontrarmos, apesar da distância. E aproveitando o teu convite, já fica um convite de vir aqui bater um papo no Crocheti. Depois, se tu quiser, a gente combina, fica à vontade que a gente combina uma terça-feira aí pra, enfim, bater um papo, tecer junto, contar histórias. Bem, boa noite. Então, eu estou aqui hoje. Meu nome é Kelly Franceschetti, sou professora de crochê e de tricô. E hoje eu estou aqui para dia 9. Tá, ó. Jana, eu combinei. Tem outras pessoas que estão vindo no dia 9. Então, dia 9 à tarde, eu vou passar lá pra gente se encontrar e tirar foto. Não vou trabalhar, pelo menos por enquanto que eu saiba, não vou trabalhar na artesanal, mas eu vou lá encontrar vocês. Bom, vou fazer o crochê de hoje. Falei que eu sou professora de crochê e de tricô. Eu quero conversar, falar do que eu quero falar e ainda quero tecer. E hoje não tem chá, eu já tenho uma água aqui para tomar. E hoje eu vou tecer essa peça aqui, que no seriado da Wandinha Adams, para quem assistiu, e para quem não assistiu já deve ter visto essa peça por aí, é um cachecol capuz, né? Como elas chamaram, um cachepuz, e eu achei legal esse nome, por isso eu coloquei o título aqui de Cachepuz da Wandinha Adams. Bem, para quem não assistiu o seriado, a Wandinha Adams, da família Adams, ela faz uma amizade, assim, na verdade, tem uma colega de quarto que quer ser muito amiga dela, enfim. Assistam o seriado para entender melhor essa relação. Mas, enfim, é um cachecol da amizade, pelo que eu entendi, um cachepuz. E aí a amiga tece uma peça dessas para ela e um para Wandinha. O da Wandinha é preto, porque ela, né, gosta só de cores pretas, preto e alguma coisinha de branco. E o da amiga dela é vermelho. Bom, por que eu fiz cinza? Bom, um motivo é porque eu tinha um fio que eu achei que podia dar um efeito bem legal e eu gostei dele. E esse fio que eu tinha em casa era cinza, tá? Esse aqui é o fio Cisne Sustentable, é da Cisne. E ele é um fio molinho, ele é bem elástico, claro que o ponto aqui ajudou. Ó, ele ficou bem molinho. É a primeira vez que eu tô usando, porque ainda não tivemos o frio, então eu coloquei hoje pra mostrar pra vocês.
E sim, eu também adorei, porque é cachecol capuz, né? Cachepuz. Então, ele é um cachecol. Deixa eu ver aqui. Ai, tô passando calor aqui. Bom. Ó, é uma peça. Vocês estão vendo que não tá tão frio assim quanto precisaria para usar essa peça, né? Eu tô de manga curta e um decote. Então, assim, é um cachecol largo e ele não tem ponta. Então, é como se fosse uma grande gola que pra gente fazer ele ser um capuz, precisa torcer a peça. Peraí. E vestir. Não sei como é que fica o som. Eu fico preocupada aqui com o som, enfim. E vestir. Esse fio, ele não é pesado, ele é leve, então ele tá ficando armadinho, assim. Eu olhando aqui, experimentando, penso que poderia ter sido um pouco mais comprido. Então, o próximo que eu vou fazer, eu vou deixar ele um pouco maior pra vir largo aqui, ó. É claro que isso é uma questão de gosto, tá? E então, vamos lá. Para fazer o cachecol, esse cachepuz, eu usei 2 novelos de fio cisne sustentável. Lembrando que, anotem aí, para fazer, quando a gente vai fazer um cachecol, para a gente saber qual o tamanho, o comprimento que a gente vai usar, vai fazer ele precisa ter pelo menos a altura da pessoa. E ao mesmo tempo que ele é pelo menos a altura da pessoa, ele não pode ser muito maior do que a altura da pessoa. Então, eu recomendo no máximo uns 20 centímetros a mais do que a altura da pessoa, tá? Salvo para aquelas pessoas que gostam de fazer 1000 voltas e laços e tudo mais. Mas esse daqui vai funcionar bem com a altura da pessoa e mais 20 centímetros, mais 10 ou mais 20, pelo menos a altura da pessoa. Bem, essa informação assim também estranha, sem o resto da informação, né? Mas assim, se a gente pensar primeiro que é um cachecol e que ele não tem ponta, então ele tá... eu teci ele inteiro, o crochê é bem fácil dessa possibilidade. E poderia ser no tricô também, porque hoje a gente tem agulhas circulares aí. Para quem gosta de usar, pode ser tecido numa agulha circular. E para quem não quer fazer costura, tá? Se não, a pessoa pode tecer um cachecol e costurar. Para ele ter a forma do fazer o capuz, ele precisa ser largo. Então, eu vou tirar, que eu tô morrendo de calor aqui. Não tá tão frio assim. Ai, gente. Tá, é gostoso esse fio aqui e é quentinho. Então, assim, ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou virar a câmera e vou ir conversando com vocês e fazendo e anotando as informações que precisa para tecer o cachepuz, tá? Então, antes de virar aqui, ó, ele é uma peça circular, tá? Larga, ó, pra poder fazer esse efeito do capuz. Pode ser mais largo, pensando que mais largo vai precisar ser um pouco mais comprido para conseguir torcer. E isso vai depender um pouco também do fio, porque o fio, quando ele é mais grosso, mais estruturado, ele vai precisar de mais espaço para torcer. Boa noite, Kátia! E eu estou em Porto Alegre, Guarulhos, boa noite. Então, eu vou virar a câmera agora
E vou começar a explicar mais, dar mais informações, medir, para vocês saberem, planejarem o cachepuz de vocês, tá? Quem quiser fazer o cachepuz, pega um material para anotação, pode pegar fita métrica, se quiser já adiantar alguma coisa. Eu vou usar para minha amostra aqui o fio Premium e agulha número 5. Aqui eu usei o fio sustentável e também usei a agulha número 5. Importante que a agulha seja um pouco maior do que o fio precisa. Aqui eu não lembro, não tenho certeza se foi 5 ou 6, eu não anotei. Eu tô achando que 6 por causa da espessura do fio. Tá? O novelo indica agulha 4, mas eu usei agulha pelo menos a 5. Então, vamos lá. Vamos arrumar aqui. Tcham. Onde vira? Aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar assim, para quem depois vai assistir gravado não ficar muito ruim essa imagem. Oi, Iri! Oi para todo mundo. Então, vamos lá. Acho que tá. Bem. Esse fio aqui, o sustentável, como eu disse para vocês, ele é um fio assim, ó, ele é um pouco elástico. Ele tem uma textura assim, ele é meio peludo, não sei se dá para ver bem a textura dele. Ele é um fio bem diferente, tá? Ele é um fio que tem poliéster, acrílico e nylon. Então, realmente, ele estica, independente do ponto que fizer, ele vai ter uma elasticidade, assim, um fofinho. Vamos ver aqui as medidas. Eu teci aqui, ó, de largura, ele tem 33 centímetros, tá? Como eu falei para vocês, ele pode ser mais largo um pouco. E vou medir ele dobrado. Aqui ele tá dobrado em 4 partes. Não, para aí. Deixa eu abrir isso daqui. Tanana. Vamos abrir aqui. Medindo. Aqui, 80. Eu tenho 1,52 m, tá? Então, 80 centímetros, sendo que ele é dobrado, eu fiz o início com 1,60 m. Já vi que pode ser maior, tá? Então, o próximo, eu vou fazer ele com 1,70 m para ele poder ser maior. Pessoas mais altas vão precisar de um cachepuz maior, certo? Mais comprido, para poder dar a volta e ficar legal e ficar bonito assim no corpo, tá? Perguntas? Alguma pergunta? Vocês podem ir perguntando que eu vou respondendo. Vamos lá. Não consigo ver vocês no computador, mas vou conseguir ver vocês. Vejo as perguntas na tela do celular e tá tudo bem. Vou conseguir. Pronto. Só para facilitar um pouco a minha vida por aqui. Certo? Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Não é difícil, considero uma peça para iniciantes. E eu vou fazer aqui, ó, com o Premium, porque eu quero ele mais, o próximo,
Eu quero ele mais leve, tá? Esse fio sustentável é um fio que foi lançamento. Vocês estão vendo? Ah, tá. Esse fio sustentável, é lançamento do ano passado da Cisne. E ele é um fio bem legal, bem gostoso para quem gosta de uma peça assim fofinha e grossa. Ele não é muito fino, é mais grosso do que o Premium, por exemplo. Que tá vindo aqui, que também não deixei preparado a ponta do fio. E tô tomando uma surra aqui, não vou fazer com Premium então. Gente, vou pegar outro novelo que eu tenho por aqui. Trancou, vamos para outro. De primeira, doble. Então, assim, o de primeira eu usaria numa peça comum, outra, eu usaria a agulha 5, tá? Ele indica aqui 4,5, ó. Eu uso 5, 5,5. Então, para fazer essa amostra, eu vou pegar uma agulha 6. Tá? Então, a ideia do cachepuz é que a gente tenha uma peça molinha. Tá? É de propósito isso que eu tô botando uma agulha mais grossa do que precisa. Tá bom? O fio, o de primeira e o prêmio são fios acrílicos. O de primeira é mais grosso, tá? E o premium, ele é um pouquinho mais fino. Lá no premium eu tô usando a agulha 5 e aqui eu vou colocar a agulha 6. Como é que eu fiz aqui o começo? A borda. Tá vendo aqui? Eu fiz essas alças, tá? E depois eu coloquei os pontos dentro. Então, nós vamos começar fazendo por essas alças. Eu vou fazer uma miniatura para mostrar para vocês. E aí, a gente dá a sequência aqui no ponto. Vamos lá. Então, vou pegar aqui, vamos fazer 5. O primeiro elo que eu vou fazer daquelas argolinhas ali da base, eu vou começar o trabalho com 5 correntes. 3, 4, 5, tá? E vou fazer 2 laçadas e um ponto alto na primeira corrente do trabalho. Ponto alto duplo, 2 laçadas. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2, tá? Viro o trabalho. A partir de agora, são 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 2 laçadas. E venho aqui dentro, ó. Tiro 2. Sempre arremata de 2 em 2. Tá bom? Viro o trabalho. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 laçadas. Venho aqui dentro. E faço o ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, ponto alto duplo. Quem preferir começar com correntinhas, eu aconselharia a pessoa a começar com as correntinhas com uma agulha assim que fique grossa, assim, soltinha, para não ficar trancada a base, sabe? Então tem que ter esse cuidado. E a ideia de fazer essas argolas é para isso, é para ficar molinha a borda, não ter aquele acabamento trancado, né? Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7.
Minhas 7 argolas, elas ficaram aqui com 18 centímetros. Se eu quiser um cachepuz com 1,80 m de comprimento, o cachecol, né? Ou a circunferência aí, com 1,80 m, 1,80 m aqui, né? Essa medida aqui, eu vou fazer 70, né? 10 vezes 70 elos desse, tá? Mais ou menos. Claro que vocês podem, não precisa ficar medindo, vocês podem ir fazendo e medir lá no final, tá? Isso é um jeito que de cada um aí de conferir, enfim. Mas aqui só para ter uma ideia, que esse 7 aqui vezes que mediu 18 centímetros, se eu quiser 1,80 m, eu multiplico por 10, tá? Quando eu chegar no tamanho que eu quero, eu vou cuidar para não torcer, para ficar assim bem bonitinha a corrente. E vou fechar aqui, ó, dentro do elo, com ponto baixíssimo. Esse fio aqui vai servir pra gente fazer um acabamento aqui depois, tá? Ó, porque parece que tá soltando ali, né? Então, aí, com esse fio, a gente faz um acabamento aqui, unindo bem melhor as duas partes. Nós vamos trabalhar, eu fiz o cachepuz com ponto alto duplo. Então, para começar uma carreira de ponto alto duplo, eu fiz 4 correntes. 2 laçadas. E faço dentro da argola, ó, 2 laçadas aqui dentro. Tá? Vai ficar furado? Vai ficar furado. A gente quer uma peça molinha, tá? Se vocês quiserem fazer, é possível fazer com pontos altos? Mas tem que lembrar que para ficar gostoso o cachepuz, ele não pode ficar muito estruturado, ele tem que ficar molinho. Então, a minha ideia de fazer ponto alto duplo é para que o ponto fique mais molenga mesmo. Essa é a ideia. Dentro de cada elo, eu coloquei 3 pontos altos duplos. Tá? Ó. Tá? Que vai ficar um ponto grandão. E claro, quanto mais grosso o fio, maior vai ficar o ponto. E não tem muito mistério, assim. Acho que o mistério maior desta peça são as medidas, né? O cuidado com a medida do comprimento lá no início. E assim, deixar o ponto molinho, né? E fazer uma peça larga para fazer o efeito do capuz. Então, a gente precisa dessas características, assim.
Pode ser uma peça, aqui eu tô fazendo circular, então pode ser feito num tricô circular, pode ser, eu tô fazendo em crochê, não só porque eu gosto mais de crochê. Boa noite, Flávia! Flávia de Bento. Flávia, tem mais a Jana também vai estar na Artesanal na terça, nós vamos nos encontrar todas. Artesanal Sul que vai acontecer em Porto Alegre na próxima semana. Cheguei aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Na quarta correntinha, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu vou fazer o ponto baixíssimo. E aqui subo as 4 correntes. E é todo ele de ponto alto duplo. Ó. Eu gosto de pegar aqui em cima inteiro, mesmo que eu tô querendo uma peça mais molinha, para não abrir muito o ponto ali. Tá? Ó. Tá? Ficou bem grosso aqui, ficou bem largo. Poderia ser agulha mais fina, se vocês acharem que não querem assim tão furado, né? Tu vê aqui, esse fio aqui, o sustentável, ele também tá com ponto alto duplo. E ele, por ter essa elasticidade, ele já se encolheu. E ficou mais fechadinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu já comecei um vermelho aqui. Ó, é que o vermelho não aparece muito aqui. Esse tom aqui, ele é muito escuro. Ó, esse aqui com o fio premium e agulha 5. O fio premium, ele é fofinho também, ele é 100% acrílico. Mas ele é um fofinho diferente. Não sei, só experimentando para vocês saberem. Ó. Tá? Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui uma coisa, se com a agulha número 5 vai ficar mais bonito aqui. Eu tô achando muito furado, não sei vocês. O prêmio é muito macio. É acrílico, mas ele tem um macio diferente. Vamos pegar com a agulha 5 aqui nesse de primeira. Ó, ele já fica um pouquinho mais fechado, ó. Chapeuzinho vermelho. Sim, Jana, foi o que eu pensei. Eu vou fazer chapeuzinho vermelho. Depois eu conto para vocês quanto que rendeu. Eu comprei 2 vermelhos. Tô apostando que vai render com 200 gramas também. Então, aí vocês me acompanhem que eu vou compartilhando. Olha só, ficou legal aqui com agulha 5, ó. Eu até achei melhor de trabalhar do que a 6. Não sei se na tela dá pra ver muita... É pouca diferença. Mas ficou legal aqui, ó. Quando a gente faz o ponto alto duplo, o ponto não fica tão firme quanto quando a gente faz com ponto alto. Bom, gente, então assim.
aí a gente vai fazendo carreiras, né? É legal que depois que essa base tá montada, a gente não precisa não precisa, não tem a mesma atenção que precisa um ponto mais trabalhado, né? E deixa eu mostrar como é que eu fiz o acabamento para vocês. Ó, cheguei aqui, vou fazer ponto baixíssimo. E aí, para deixar o final parecido com o começo, porque eu fiz essas argolas aqui, para deixar o final parecido com o começo. Ah, sim, o prêmio tem um ótimo rendimento e fazendo assim o ponto soltinho rende mais também do que o ponto mais apertado, pelo menos é a sensação que eu tenho. Aqui, ó. Eu posso combinar, se eu quiser, para combinar essa alça aqui, combinar com o final, eu volto aqui, ó. Volto para trás e faço um ponto baixo aqui. Se eu quiser. Se não, vou para frente e faço ponto baixo aqui. 1, 2, 3, 4 correntes, ponto baixo entre os pontos. 1, 2, 3, 4 correntes, ponto baixo entre os pontos, tá? Que vai dar essa sensação de que os dois lados são iguais, apesar da gente, a gente que faz sabe que um lado é começo e o outro lado é final. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, quando eu chego aqui, ponto baixíssimo, tá? Faz uma corrente, corta o fio e puxa tudo. Ó. Puxo, e aí esse fio eu vou esconder, tem que arrematar. E aqui, lembra que eu falei de passar? A gente passa, eu passo ele aqui, ó. Ó, o fio tá aqui, passei ele aqui. E aí, eu trago ele pra cá. Pra ele ficar... deixa eu botar pra trás aqui, né? Pro lado avesso. Tá? Fica um nozinho e aí ele já não fica tão solto aqui. E aí, esse fio a gente esconde dentro do trabalho. Tá? Eu não vou cortar mais esse fio aqui, ali poderia cortar, eu não vou cortar porque depois eu vou aproveitar o fio dessa amostra, tá, gente? Pra não picotar muito o trabalho. Bom, esse aqui é o fio de primeira,
Ó, comecei com a agulha 6, depois achei melhor com a agulha 5. Claro que vocês podem ajustar, devem ajustar aí na agulha que vocês acharem que deu um efeito melhor, pensando sempre que é para ficar molinho, tá? Fofinho. Deixa eu tirar isso aqui e trazer de volta. Ó. Eu, apesar dele ter ficado... não ter ficado caído, né? Assim, aquele pezinho, porque ele é leve esse fio. Também tem um rendimento bom, sustentável. Eu achei ele bem legal para isso. E eu acredito que usando ele vai ficar mais molenga, né? Vai se estruturar melhor. E aí, a outra alternativa aqui, minha outra sugestão de fio, é o fio premium, que me sacaneou aqui com esses nós, me presenteou com nós, mas enfim, nada que a gente não desfaça ali. Ó, esse aqui tá bem macio e ele já tá um pouco maior do que o primeiro, exatamente porque eu quero deixar mais comprido, me enrolar mais. Certo? Alguma pergunta? Gostaram? O que vocês acharam? Deixa eu virar aqui. É um passo a passo rápido. Assim, as instruções do Cachepuz é uma instrução rápida, né? Assim, a explicação me parece rápido, assim, em relação a outras peças. Deixa eu virar aqui. Parar de brigar com esses nós aqui, que não vai me... Vou parar de brigar com o nó aqui. Claro que eu vou ficar com ele na mão. Enquanto eu vou desfazendo os nós, vou lendo perguntas que vocês possam ter aí. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Vai ficar gravado. Pode ser que vocês estejam assistindo esse vídeo gravado. Para quem está assistindo gravado, esse vídeo foi gravado dia 2 de maio de 2023. Então, como eu falei, do encontro na Artesanal Sul. Pode ser que a gente já tenha se encontrado, pode ser que não. Ah, então, no caso do Cachepuz, do meu aqui de Sustentável, ele dá um efeito diferente. O da Vandinha, no seriado, olha, eu busquei bastante imagens, assim, imagino que ela tem um fio até um pouco mais grosso que o Sustentável, ou que seja até um fio de lã natural. Um fio worsted, enfim, que é um fio grossinho, né? De lã natural. Mas não sei, não encontrei nenhuma informação assim mais específica. E achei que o Sustentável deu um efeito parecido com o ponto que ela tem lá. Então, um fio assim que tá mais acessível para mais pessoas e que tem um efeito parecido. Aí, fora essas dicas, assim, do comprimento, da largura, do ponto, né? Que o ponto alto duplo, como a gente não usa muito, acaba... eu, pelo menos, não lembro de ter feito uma peça toda, além desta, toda uma peça com ponto alto duplo. E aí a gente acaba não visualizando muito ele, assim, toda uma peça de ponto alto duplo, né? Então, acaba ficando uma peça diferente do que a gente tá acostumado. Parece que é um ponto algo muito diferente, assim, né? Muito especial, assim. Que mais? E outra coisa, nas imagens que eu achei do Cachepuz da Vandinha, do seriado, contando ali as laçadinhas, né? A voltinha, assim, do ponto, me pareceu que o dela também foi feito com 2 laçadas.
Então, quem tiver aí, quem mais tiver alguma imagem, vou ver se eu consigo uma imagem para compartilhar dela. Quem tiver imagens aí e quiser trocar uma ideia, tá valendo. Mas acho que assim, funcionou bem fazer ponto alto duplo, funcionou bem em fio sustentável. O Premium, eu gosto um pouco mais da textura do Premium para essa peça do que o de primeira. Porque eu acho que o Premium ele é mais molinho, sim, mais macio. Enfim, devem ter outros fios aí que vocês gostem, com colorido, assim, a peça podia ser toda colorida, com fio matizado, com fio, o fio que vocês quiserem. É isso. Vai ficar gravado, ou vocês estão assistindo gravado, pode ser que vocês estejam assistindo no Instagram ou no YouTube. E, de qualquer forma, agradeço a companhia de vocês. Não importa em que momento vocês estão me assistindo e crochetando. Espero que eu tenha contribuído aí para um cachepuz, seja para vocês usarem ou seja para presentear uma amiga ou até a mãe no Dia das Mães. E dá tempo de tecer ainda. Então, gratidão. Até o próximo vídeo ou até daqui a pouco e no próximo encontro, né? Tá pertinho, daqui uma semana. Antes do próximo crocheti, é possível que a gente se encontre, seja na artesanal, seja em alguma aula, por aí, ou no próximo, ou em algum outro vídeo que vocês estejam me vendo. Tá bom? Gratidão, bom crochê e até o próximo crochê, próximo vídeo, até dia 9, Jana.